a leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Continuação do capítulo 4. As implicações espirituais do aborto voluntário. Em Salmos 9, verso 12 diz: pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Não podemos falar de orfandade sem falar de aborto. O espírito de orfandade é homicida e o seu principal crime é o aborto. É dessa forma que muitas pessoas ainda estão amarradas no altar de Moloque. Se existe algo que permanece na memória de Deus, é o derramamento de sangue inocente. O sangue é um elemento vital que transforma aquilo que é físico em espiritual e aquilo que é transitório em eterno. Em primeira instância, o sangue derramado estabelece uma aliança que funciona como uma ponte de relacionamento com o reino espiritual. Também sanciona um testamento de cunho espiritual e eterno, ou seja, um legado sobre a pessoa e sobre a sua descendência. Crimes de sangue acarretam influências malignas espirituais e geracionais. Espiritualmente falando, uma aliança é inaugurada e perpetuada através do derramamento de sangue. Assim como a nossa aliança com Deus se baseia no sangue de Jesus, Satanás, o arqui-imitador de Deus, perpetua sua aliança com pessoas que oferecem a ele o sangue que ele exige. A autoridade de Satanás se baseia sempre na injustiça e na criminalidade humana. O aborto é a versão mais satânica do sacrifício. Alguém que está dando não uma mera oferenda, mas um sacrifício. Não apenas um sacrifício, mas um sacrifício humano. E não só um sacrifício humano, mas um sacrifício do próprio filho. Alguém já disse que sangue é moeda espiritual? Se sangue é dinheiro espiritual, o aborto seria talvez a maior cédula. Atualmente, o principal altar de Moloque é o ventre de mães que abortam. Isso é muito duro de dizer, mas é necessário. Muitas mulheres estão com a vida e com o corpo amaldiçoado e precisam ser livres. Espíritos territoriais. Em Salmos 106, dos versos 36 ao 38 diz: e serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada, contaminada com sangue. A Bíblia é muito clara ao explicar que quando um sangue inocente é derramado em uma terra, ela fica contaminada. Esse crime concede uma legalidade espiritual para espíritos territoriais se instalarem. Essa é a verdadeira explicação para os locais assombrados e amaldiçoados. Qualquer casa, bairro ou território que apresenta manifestações espirituais e físicas estranhas e caóticas, possui também uma história terrível de derramamento de sangue e satanismo. Estudando os livros de Josué e Apocalipse, podemos entender os princípios de redenção da terra que envolvem dois elementos básicos da justiça divina: o sangue e o fogo. No caso dos cananeus, que banharam o território com o sangue dos sacrifícios a Moloque, Baal, etc., muitas cidades precisaram ser destruídas e seus habitantes mortos para que a maldição territorial
fosse quebrada e os espíritos malignos desalojados. Deus não incentivava a estabelecer seu povo num território infesto por demônios, mas numa terra redimida de toda contaminação. É fácil discernir que a morte dos habitantes das cidades cananeias, algumas delas incluindo mulheres e crianças, estavam relacionadas com a expiação da terra, aplacando ao crédito de injustiça sustentado pelos sacrifícios humanos aos demônios. Em uma determinada cidade na Alemanha, ao visitar a igreja de um pastor amigo nosso, ele começou a nos relatar uma lista de maldições, complicações sociais e sintomas espiritualmente estranhos que sucediam naquele local. Nenhuma igreja evangélica havia conseguido sobreviver naquela região, e a igreja dele continuava com sérias dificuldades após anos a fio de persistência. Mapeando a história daquele local, rapidamente descobrimos que ali havia sido um dos principais campos de concentração do regime nazista. O sangue de dezenas de milhares de pessoas haviam sido cruelmente derramado ali, o que permitiu a infestação demoníaca naquela região. Quando Saul derramou o sangue dos Gebionitas, com quem Josué havia feito uma aliança que os preservaria vivos, foi uma questão de poucos anos e a fome assolou Jerusalém durante a gestão governamental do rei Davi. Apesar de o próprio Saul já estar morto, toda a cidade permanecia debaixo de uma terrível maldição. Após 3 anos de fome, Davi discerniu o caráter espiritual da situação e recorreu a Deus. Nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Pelo que Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 21, verso 1. A causa da fome foi desvendada por uma estranha e contundente revelação de Deus. A casa sanguinária de Saul matou os Gebionitas. Havia ocorrido derramamento de sangue inocente e quebra de aliança. Saul ordenara o assassinato dos Gebionitas, com quem Josué, no processo de redenção e ocupação da terra de Canaã, fizera aliança jurando que não os mataria. Só depois que 7 homens da casa de Saul foram enforcados é que a maldição da fome se desfez e a terra novamente tornou-se favorável. E trouxe dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Isto está em 2 Samuel 21, versos 13 e 14. Pensando nestes descendentes de Saul, que tiveram que ser mortos, entendemos profundamente o aspecto geracional da maldição. E hoje damos ainda mais graças a Deus pelo sacrifício expiatório de Jesus para redimir os crimes sociais que endemonizaram a terra, e a restauração das cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Isto está em Isaías 61, verso 4. Voltando ao início da história da raça humana, percebemos claramente essa mesma ligação entre o sangue derramado e a contaminação espiritual da terra. Deus estava explicando a Caim as consequências do seu crime. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desta terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra.
Isso está em Gênesis 4, dos versos 10 ao 12. Este texto revela como o crime de Caim afetou principalmente a terra. A própria maldição que veio sobre ele estava ligado à terra, que tornou-se menos produtiva e o palco da sua vagabundagem. Quando um sangue inocente é derramado numa terra, espíritos territoriais passam a gozar de uma concessão espiritual que podemos denominar de direito territorial de posse. Eles habitam nesse território demarcado pelo sangue e passam a afligir seus moradores. Isso perdura até que esse território seja redimido. O corpo como altar do espírito de morte. É importante entendermos que o nosso corpo é um território. Fomos criados do pó da terra. Somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Os mais gordinhos não têm casa, têm mansão. Não somos o nosso corpo, apenas moramos nele. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5, verso 1, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, desde tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas. Estou explicando todas essas coisas para entendermos melhor as consequências de um aborto voluntário. No aborto, o sangue é derramado dentro do corpo da mulher. Neste caso, o corpo da mulher torna-se um solo contaminado e infestado por espíritos malignos. Volte ao texto de Gênesis e substitua a palavra terra por corpo e a palavra irmão por filho. Muitas maldições e enfermidades se instalam. Esterilidade, abortos involuntários, problemas menstruais crônicos, tumores, dores e enfermidades constantes e anormais em órgãos do aparelho reprodutor são sintomas físicos, enquanto culpa, depressão, profunda dor emocional, rigidez sexual, bloqueio conjugal, etc., são os sintomas psicoemocionais do aborto. A maioria das pessoas ignoram que o aborto é um pacto espiritual com o Deus Morte, proporcionando uma infestação demoníaca que prende a pessoa não apenas com tormentos físicos, mas principalmente com uma demoníaca e torturante incapacidade de se perdoar e receber perdão de Deus. Moloque passa a parasitar essa ferida na alma. Certa vez, após um seminário, fui procurado por um homem em prantos. Ele então me disse que tinha algo que não saía da sua memória. Por aproximadamente 9 anos, aquilo que perturbava terrivelmente. Então começou a me contar como foi a sua participação no aborto de seu filho. Ele já era casado e tinha 2 filhos quando a sua esposa ficou grávida novamente. Não tinham planos para mais um filho e decidiram abortá-lo. Ao invés de irem em uma dessas clínicas, trouxeram à casa uma pessoa para fazer o aborto. Ele ficou responsável em eliminar o feto. Só que quando o feto foi colocado em suas mãos, ele estava vivo e se mexia. Atônito e perplexo, ele teve que jogar o seu próprio filho no vaso sanitário. Aquela cena do filho em suas mãos, mexendo a perninha, vivo, ficara gravada na sua lembrança. Por todo aquele tempo, ele se calou diante dessa terrível culpa. Ao confessar o que fizera, pude levá-lo a se perdoar. E depois daquele processo de libertação, pela primeira vez em 9 anos, ele pôde experimentar novamente a paz. Quando Moloque se instala através do aborto,
tudo o que havia de vida, saúde e esperança começa a morrer. A produtividade em todas as áreas da vida é fortemente golpeada e a linhagem familiar passa a ser duramente castigada e perseguida por um espírito de morte, depressão e falência, transformando o útero em inferno. Na antiguidade, Moloque era uma divindade cultuada pelos filhos de Amon. Eles prestavam-lhe um culto realmente detestável. Moloque era um grande ídolo com os braços em forma de um altar em chamas. Ou, outra versão, era construído com uma garganta aberta e um ventre em chamas, onde crianças eram colocadas para serem queimadas vivas. Deus proibiu terminantemente esse tipo de prática em Israel, dizendo: em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha a Moloque. Isto está em Deuteronômio 18, verso 10. Porém, com o passar do tempo, o povo de Israel se apostatou, agregando esta hedionda prática. O próprio Deus, em um grito de desabafo, confronta a situação. E edificaram os altos de Tofete, que estava no vale do filho de Nom, para queimarem os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Isto está em Jeremias 7, verso 31. Como este texto afirma, o principal altar de Moloque na cidade de Jerusalém estava localizado no famoso vale do filho de Nom. Durante a época de Jesus, algo interessante é que este vale, onde os filhos eram assassinados em sacrifício a Moloque, havia se transformado no depósito de lixo da cidade de Jerusalém, um território realmente amaldiçoado. O mais curioso é que Jesus, em um dos seus sermões, fez uma comparação direta deste vale com o inferno, dizendo: e se o teu olho te escandalizar, lance-o fora. Melhor é de ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois ser lançado no fogo do inferno, Geena, onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Isto está em Marcos 9, versos 47 e 48. Em todo depósito de lixo existem os vermes que se alimentam dos resíduos, necrosando-os, e também o fogo, incinerando e consumindo o que é inflamável. Ou seja, apodrecimento e destruição. Certamente, considerando o vale do filho de Nom, é que Jesus mencionou estas palavras, tentando usar algo terreno para explicar de forma palpável o conceito espiritual do inferno. Quando Jesus menciona esta termologia fogo do Geena, ele está se referindo ao inferno criado pelos homens, onde faziam perecer seus filhos, queimados em sacrifício humano a Moloque. Atualmente, como este vale é frequentemente visitado por turistas, é comum algumas pessoas que vão ali para adorar ao Senhor identificarem este passeio como sendo o famoso culto no inferno. Portanto, a palavra inferno, que é de origem latina, vem exatamente da expressão vale do filho de Nom, que na língua hebraica é Geena ou Hades na língua grega. Os altos de Tofete é uma outra termologia para identificar este vale. Tem um significado relevante. A palavra Tofete refere-se aos tambores que eram estrondosamente tocados para abafar os gritos das crianças quando eram queimadas vivas a Moloque. Em Salmos 9, verso 10 diz: pois inquire do derramamento de sangue e lembre-se dele. Não se esqueça do clamor dos aflitos. O fato histórico a ser considerado
é que este vale, onde pais assassinavam ritualmente seus filhos, se transformou num depósito de lixo, uma versão terrena do inferno. Aprofundando a nossa compreensão, como os filhos são também assassinados nos úteros de suas mães, precisamos estabelecer uma outra importante analogia. Ou seja, este campo de sangue que se transforma num depósito de lixo é comparado por Jesus com o próprio inferno. É também a figura de um ventre onde o sangue de aborto tem sido derramado. Podemos definir espiritualmente o aborto como um sacrifício a Moloque praticado no altar do útero. O aborto é a religião de Moloque, que prometia prosperidade a todos os adeptos ao seu culto. Absurdamente estavam trocando prosperidade pela esterilidade familiar. Talvez tudo isso te choque, porém este é o meu objetivo. É importante compreendermos as consequências espirituais do aborto voluntário. Um útero que aborta fica sujeito à podridão e destruição por espíritos malignos. Transforma-se num depósito de lixo, um território altamente contaminado. Estas entidades atuam como vermes ou como fogo destruidor de Moloque, resultando em esterilidade, enfermidades, tumores, câncer, problemas menstruais agudos, um verdadeiro inferno intrauterino. Isto pode afetar futuras gerações, onde filhos estarão sendo formados no local de assassinato e no túmulo do próprio irmão ou irmã. Em termos de heranças espirituais, cada aborto não redimido é uma porta aberta para uma perseguição do espírito de morte sobre a descendência. Aqui está também uma das mais fortes causas da bancarrota financeira. Quando pais investem financeiramente no assassinato do próprio filho, a situação financeira dessas pessoas fica subjugada ao espírito de morte. Para tudo isso é necessário um profundo ato de redenção e libertação. Eu e minha esposa temos sido procurados por muitas mulheres que fizeram aborto. Alegro-me quando isso acontece porque sei que o aborto é praticado ocultamente pela maioria das pessoas. Muitas dessas mulheres iniciam um diálogo conosco com estas palavras: "O que vou contar para vocês, nunca contei para ninguém." Quando alguém toma coragem para uma confissão como esta, rompe-se o vínculo com as trevas e a dor enclausurante da culpa é liberada. Lembro-me de uma querida irmã em Cristo que vinha carregando sozinha este fardo por anos. Vivia sempre deprimida e bloqueada espiritualmente. Ao nos contar sobre o aborto praticado, algo se rompeu sobre a vida dela, e a partir daquele momento, a unção de Deus veio sobre aquele lugar. Oramos com ela, confessando aquele aborto como um crime, e retiramos o sangue do seu filho que fora oferecido ao espírito de morte, entregando-o a Deus no nome de Jesus. Pedimos que Deus purificasse seu ventre e o seu corpo, a qual ela profanara. É muito importante desligar espiritualmente os efeitos do aborto, considerando especificadamente os detalhes em relação ao método que foi usado. Se a criança foi tirada com ferro, sugada, envenenada, etc. É fundamental retirar espiritualmente estes mecanismos de morte da vida da pessoa. Repentinamente, toda aquela carga emocional e espiritual transbordou numa forte libertação. O fogo purificador de Deus estava sobre a sua vida. Toda dor
e muitos demônios foram saindo através de muito choro, gritos e vômitos. Sentindo-se perdoada por Deus, ela pôde então se perdoar também. Foi como um doloroso processo de parto, mas sua libertação veio à luz de forma maravilhosa. Ela sentia uma tonelada a menos sobre as suas costas. Seu espírito estava livre. A sobrecarga espiritual, o tormento emocional, a memória ferida, a maldição de morte e todo o jugo de Moloque fora arrancado por Cristo. Recentemente recebi um telefonema de um irmão que havia lido o meu livro sobre sensualidade, livro A Face Oculta do Amor. Ele é um dos muitos pastores de uma grande igreja e vinha com sérios problemas conjugais. Impactado com o livro, ligou-me na esperança de uma última chance. Já havia várias tentativas frustradas, inclusive com seus líderes. Estou dizendo isso não para menosprezar seus líderes, mas para focalizar o caráter delicado e constrangedor de determinadas situações as quais dificilmente são abordadas. Deixei claro que só poderia atendê-lo com a autorização de sua liderança, e assim nos encontramos. Há muito tempo, sua esposa havia adotado um comportamento sexual frígido. Ela se sentia defraudada. Ele se sentia defraudado e insatisfeito. Já estava sexualmente desesperado. Mesmo fazendo tudo para conseguir ressuscitá-la sexualmente, às vezes ficavam até 3 meses sem terem uma relação. A esposa bloqueada não conseguia falar do problema e muito menos explicar a situação. O relacionamento vinha se desgastando e ele, por sua vez, cada vez mais deprimido. Ela já havia deixado de frequentar a igreja, fazendo com que ele também se sentisse isolado ministerialmente. Seus líderes perceberam que havia um conflito conjugal crescente e sugeriram-lhe sabiamente que não seria vergonha se ele se ausentasse temporariamente de suas responsabilidades na igreja em prol da família. Para piorar a situação, estava passando por uma terrível crise financeira como nunca havia antes passado. Tudo estava morrendo na sua vida. Alguma coisa realmente queria destruí-lo e parece que estava conseguindo. Depois de ouvi-lo, percebi que algo sério havia acontecido com ela e com eles. Como ele já tinha passado por outras ministrações de libertação com pessoas realmente competentes, então isso facilitou a situação. Porém, sempre sigo esta dica. Se ainda continua um sintoma latente de maldição, a verdadeira causa do problema ainda não foi atingida. Cogitei a possibilidade da esposa ter sofrido algum tipo de abuso sexual na infância, mas logo percebi que não era este o ponto. Depois de várias perguntas, visando mapear a raiz do problema, consegui atingir o alvo certo. Esta foi a grande pergunta. Sua esposa já praticou aborto alguma vez? Percebi que ele ficou desnorteado. Abaixou a cabeça e começou a relatar. Enquanto eram noivos, apesar de estarem na igreja, mantinham-se relações sexuais. Quando resolveram parar, já era tarde. Ela engravidara. Tal seria o constrangimento perante todos, família, amigos, igreja. Eles resolveram ir a uma clínica. Fizeram uma consulta, mas ele acabou desistindo do aborto. Apesar disso, passou dias depois, sua esposa retornou à clínica e ele mesmo desembolsou uma grande soma de dinheiro, consumando a morte da criança. Nunca haviam falado sobre isso com ninguém.
e nem entre eles mesmos se atreviam a fazer comentários nesse sentido. Uma única vez, apenas, ela lhe perguntou: será que Deus já me perdoou? Foi uma pergunta sem resposta. Ao terminar de descrever toda a situação que acabei de resumir, naquele momento as escamas caíram dos seus olhos e ele entendeu a culpa que havia destruído a vida espiritual e sexual da esposa. Entendeu também sua depressão e a bancarrota financeira. Havia investido financeiramente na morte do próprio filho. Com lágrimas, ele se arrependeu e confessou seu crime. Juntos, expulsamos os demônios que entraram na sua família. Vi as feições dos seus rostos mudarem. A partir daquele momento, o sangue daquele filho não estava mais nas suas mãos, e muito menos nas mãos de Moloque. Tal foi a restauração que experimentou na sua vida que ele fez questão que seu testemunho fosse relatado neste livro. Não é necessário apenas levantar uma bandeira contra o aborto. Precisamos sarar essas pessoas que criminosamente se fizeram vítimas dele. Orfandade, imoralidade, espiritismo, idolatria. O modelo brasileiro. Atendendo pessoas na área de libertação, por dezenas de vezes ouvimos a mesma história com detalhes diferentes. Pessoas vítimas de lares desestruturados, que foram abandonadas, abusadas, injustiçadas e que acabaram sofrendo desvios de conduta na área sexual. E que, de alguma forma, as tornaram vulneráveis aos mais baixos e repugnantes níveis de ocultismo. Rejeitadas pela família, foram adotadas espiritualmente por Iemanjá, a mãe de todos os orixás, ou por Aparecida, a mãe de Deus. Aparecida é a falsa Maria, é apenas a versão católica de Iemanjá. Espiritismo e idolatria trazem armas demoníacas para a vida sentimental das pessoas, comprometendo os relacionamentos. Religiosidade, imoralidade e violência sempre andam de mãos dadas. A recíproca também é verdadeira. Um teto de espiritismo e idolatria produz orfandade e imoralidade. Ou seja, a orfandade espiritual abre a porta para a imoralidade. Imoralidade leva ao espiritismo, e o espiritismo leva à imoralidade. E tudo isso é feito através do dinheiro ou pelo dinheiro. Estamos diante da principal raiz da corrupção brasileira. Quantos relacionamentos e casamentos começam ou são destruídos com um despacho para manipular a vida sentimental da pessoa desejada? Quantas posições, cargos, negócios e empregos são logrados através da feitiçaria e idolatria? Quantas disputas políticas são enfrentadas na base da magia negra? Para cada área da vida, adota-se um ídolo como entidade protetora, entre aspas. Até para o time de futebol existe um santo protetor, que é cultuado nos estádios e se alimenta da violência praticada pelos seus adeptos. Essa idolatria, ou a intermediação dos santos, é fortemente proibida pela Bíblia, porque se baseia na invocação aos mortos ou necromancia, uma maneira estratégica de os demônios serem cultuados. Consultar, rezar e invocar a ajuda dos mortos é uma prática que tem amaldiçoado a vida de muita gente. A idolatria torna as pessoas insensíveis ao verdadeiro Deus. Sentimento de orfandade, o manto de Moloque. Quando o relacionamento
com os pais é rompido, isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. Uma insensibilidade maligna penetra o coração. Deus quer ter um relacionamento de pai conosco. Isto pode ser um desafio muito grande se quebramos nosso relacionamento com os nossos pais. Ele quer nos ensinar a ser pais. Ele quer nos elevar ao nível da maturidade. É um dos segredos da frutificação espiritual. Quando temos um problema de relacionamento não resolvido com os nossos pais, a tendência é querermos Jesus apenas como um amigo, fugindo da paternidade divina. Quanto mais insistirmos num relacionamento com Deus sem resolver nossos problemas de relacionamento com os nossos pais, tanto mais nos tornaremos uma ilha. A tendência é estabelecermos um relacionamento superficial com Deus. Na verdade, nossos pais e o perfil do nosso relacionamento com eles funciona como lentes espirituais através das quais enxergamos o caráter e a natureza de Deus. São eles os filtros da revelação de Deus para a nossa vida. Se essa lente está quebrada, danificada ou obscurecida por algum motivo, então nossa visão de Deus sofrerá distorções. Quando o conhecimento de Deus é corrompido, passamos facilmente a aceitar as mentiras de Satanás. Toda pessoa rejeitada pelos pais acaba sendo adotada por uma entidade demoníaca. Os demônios se infiltram por esses espaços que deveriam ter sido preenchidos e ocupados pelos pais. Desta forma, somos espiritualmente castrados na nossa identidade espiritual, o que fatalmente traumatiza nossos relacionamentos e inviabiliza a posse da nossa herança. Orfandade produz isolamento e segregação. Todo pensamento depressivo de solidão, independência e estrelismo vem desse sentimento de ilha. Esse é o efeito colateral de uma geração desconectada da bênção dos pais. Muitos, apesar de terem desfrutado da experiência da salvação, ainda estão prostrados numa visão de Deus como um Papai Noel. Um pai distante que aparece de vez em quando para dar um presente. O objetivo final de Jesus, porém, é nos levar ao Pai. Para muitos, isso é mais doloroso do que imaginamos. É necessário superar traumas e aprender motivações e comportamentos nunca recebidos. A figura do Pai está ligada à verdadeira adoração. Se Jesus mencionou uma verdadeira adoração, é porque também existe uma falsa adoração. O lugar da verdadeira adoração foi alegorizado pelo Espírito Santo no tabernáculo. Jesus declarou a rota da redenção pela qual Ele quer nos conduzir. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto está em João 14, verso 6. O maior inimigo deste versículo é o espírito de orfandade. Jesus completa esta declaração assegurando-nos: Não vos deixeis órfãos. Isto está em João 14, verso 18. É fundamental conhecermos a Jesus, porém o mais importante é permitir que Ele nos conduza na revelação de Deus como Pai. O verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo era constituído por 3 partes, e para cada uma dessas partes havia uma porta de acesso. Havia o átrio, onde tinha o altar de bronze, o
qual praticamente todo o povo tinha acesso. Havia o lugar santo, que tinha candelabro, a mesa e os pães da propiciação, o qual apenas os sacerdotes tinham acesso, e o Santo dos Santos. Mas depois do segundo véu estava a tenda, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor. Isto está descrito em Hebreus 9, versos 3 a 5. Ao Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote tinha acesso. A porta que dava acesso ao átrio era chamada de caminho. O primeiro véu, ou seja, a porta que dava acesso ao lugar santo, era chamada de verdade. E o segundo véu, ou seja, a porta que dava acesso ao Santo dos Santos, era chamada de vida. Por isso Jesus profeticamente disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Rompendo os véus rumo à verdadeira adoração. Entrando pela primeira porta, você tem acesso ao perdão dos pecados. Você está no caminho. O altar de bronze testifica que nossos pecados foram julgados em Cristo. Aqui nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito que clama Abba, Pai. Começamos a clamar e a ansiar pela paternidade de Deus. Esse clamor continuará a conduzir-nos ao coração do Pai. Disso flui uma vida de quebrantamento e um processo de cura da alma começa a se desencadear. Arrependimento é o primeiro nível da revelação que nos coloca em sintonia com o reino de Deus, que é Pai. Deus é mais do que Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai. Existe, porém, uma distância espiritual entre o caminho e a verdade. É necessário romper o véu da verdade. Você pode estar no caminho e ainda não estar na verdade. Muitas coisas ainda não são entendidas e discernidas. Muitas filosofias corrompidas e crenças irracionais podem estar bloqueando nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. À medida que vamos conhecendo a Deus, ela começa a revelar o nosso próprio coração. E dessa forma nossas motivações e o nosso caráter começam a mudar. Para romper o véu da verdade, é necessário comer o pão da propiciação, a luz do candelabro. Uma vida responsável de meditação na palavra de Deus, à luz da revelação do Espírito Santo, nos leva a um nível maior de revelação e transformação. Somos transformados pela renovação da mente. Não existe reavivamento sem reabibliamento. Não estou me referindo apenas a ter informação, mas revelação de Deus. A informação, na maioria das vezes, não passa de mero conhecimento e pode até fomentar um orgulho que nos afasta ainda mais de Deus. A revelação é sempre acompanhada pela sua aconchegante presença. A revelação tem uma conotação pessoal e íntima. Necessitamos não apenas da verdade informada, mas do poder da verdade revelada. Esse é o caminho da adoração. Da mesma forma, também existe uma distância entre a verdade e a vida. Uma pessoa pode ter muita revelação e ainda ser uma pessoa ferida e cheia de argumentos. O Santo dos Santos é um lugar de entrega total.
é um lugar de morte total e vida total. Estar na vida refere-se a uma pessoa plenamente curada, inteira, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No Santo dos Santos, vemos a Deus. Esse acesso à paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado e convertido aos pais. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, nossos olhos se abrem para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade, e uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz no nível da adoração. Fim do capítulo 4.